Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, já temos repercussões aí em Brasília, essa fala de ontem do Alckmin pedindo, né, pressionando os estados a cortarem ICMS. Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Megali, a primeira resposta veio do governador de Goiás, né, Ronaldo Caiado, dizendo que a medida anunciada pelo governo, as medidas, esse pacote aí de medidas anunciadas para tentar reduzir o preço do alimento na gôndola, é desastrosa. Essas medidas são desastrosas, né? E por quê, Megali? O governador de Goiás, ele fala o seguinte, que isso acaba transferindo um ônus para o produtor rural, o ônus de um desequilíbrio fiscal, um desequilíbrio das contas do governo, né? A gente viu no anúncio que o governo tentou incluir os governadores, aqueles que ainda cobram ICMS, em produtos da cesta básica, e fez um pedido para que revejam essas políticas. Agora, isso não depende do Executivo Federal, né? Seriam medidas para aqueles estados que ainda fazem essa cobrança de autonomia dos governadores. Tivemos uma resposta há pouco, Megali, da Frente Parlamentar da Agropecuária também criticando o pacote anunciado pelo governo. A FPA lançou uma nota para dizer que são medidas ineficazes, pontuais, e pedindo, inclusive, que o governo avalie 20 medidas da FPA sugeridas para melhorar aí a produção, apostar no Plano Safra e, como consequência, ter lá a redução dos preços. Agora, Megali, a gente sabe que esse hoje é o principal problema discutido dentro do Palácio do Planalto. Esse é um assunto que ganhou prioridade total, tanto que essa reunião que aconteceria no Ministério da Agricultura foi puxada, trazida para o Palácio do Planalto, para já prever esse anúncio. Tivemos o encontro inicial do presidente com ministros para preparar esse plano, depois uma apresentação para alguns setores, algumas entidades, inclusive algumas entidades que apoiaram. O caso da Abras, que representa os supermercados, lançou uma nota para dizer que apoia a política de mudança e de tributos, né, e até de zerar tributos para produtos, mas agora o governo enfrenta essa resistência e essa crítica bastante expressiva do lado do agro, da frente parlamentar da agropecuária. Do ponto de vista prático, Megali, que é zerar impostos para produtos tão importantes como café, também carne, açúcar, impostos de importação. A avaliação feita hoje, inclusive por especialistas, é que o mercado brasileiro oferece um grande montante, ou um montante significativo da oferta desses produtos aqui no Brasil. Então, o efeito prático imediato não deve ser sentido. De qualquer forma, é uma tentativa do governo de baratear o produto lá na gôndola, lá na fase final, para ter um impacto no bolso do consumidor, né? É uma tarefa muito difícil, porque no fundo a gente está falando aí de um problema fiscal, de um desequilíbrio que provoca o aumento lá na ponta, e o que se espera, ouvindo a integrantes do agro, é uma aposta na safra, e isso precisa esperar. Deve ser uma safra muito vigorosa. O que a FPA está pedindo é um apoio maior nesse momento para linhas de crédito, com inclusive juros mais baratos, para incentivar a produção, e aí com a safra ter realmente uma redução de preço. A gente continua de olho nessas repercussões aqui em Brasília. Eu conversei com pessoas ligadas ao agro que estão bastante confiantes na safra desse ano. E é aquela coisa, né, Orengo? A inflação anula tudo, né? Com inflação em alta, nada mais vale. Você já vê pessoas falando lá no fracasso da política econômica do Fernando Haddad. Tá bom, o Haddad está entregando, nesse instante, está entregando um emprego em alta. O Brasil está quase no pleno emprego. Aumento nos investimentos, aumento na capacidade industrial. O crescimento do PIB sai daqui a pouquinho, às 9 horas, mas a expectativa é que seja um crescimento vigoroso, né, acima de 3%. Mas tem a inflação. Tendo inflação fora de controle, nada vale, é o caos, é a desgraça completa da política econômica, porque a inflação realmente é uma crueldade, né? É o pior de todos os impostos, o mais injusto de todos eles, e ninguém consegue correr atrás dessa desgraça. Megali, foi até interessante você lembrar do ministro Fernando Haddad, porque foi a ausência mais sentida ontem no encontro. Até porque a gente estava falando de tributação e de, no fundo, frustração de receita. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin falou, o governo estava abrindo mão de imposto de importação para levar comida mais barata para as pessoas, né? Mesmo
algo que é questionado até no setor do agro. Mas a ausência do ministro, Fernando Haddad, foi sentida. Ele levou lá, encaminhou representantes no encontro, mas esse é um momento importante para o ministro, de mudanças ministeriais, né, de até avaliações internas que ele estaria perdendo força, e no fundo a gente está falando aí de impactos na política fiscal do governo em função de impostos que estão sendo reduzidos, né, com esse objetivo de fazer cair o preço do alimento, né? Então vamos ver se nas próximas reuniões ele pode participar aqui no Palácio. Nego, bom fim de semana, até segunda. Bom fim de semana, até mais.